Você irá assistir agora mais um vídeo de ensinamento bíblico com revelações da graça do nosso Senhor Jesus e certamente você será abençoado. Portanto, deixa o teu like, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, participe você também dessa maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo comprometido com a vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra gere união na tua casa, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, uma carne, assim disse o Senhor. Quando se divide o número 1 por qualquer outro número inteiro, você já não consegue ter mais uma unidade, mas apenas uma fração, uma parte dela. Assim é na matemática e também o é na vida conjugal. Observemos alguns detalhes desse trecho que acabamos de apresentar. Deus, ao constatar a solidão do homem, formou a Eva. Mas não a formou como Adão do pó da terra, mas sim de uma das costelas de Adão. E depois de haver formado a Eva, Deus não a deixou perambulando solta pelo mundo ao azar, para ver se Adão a descobriria e se agradaria dela, mas a trouxe diretamente a Adão e a entregou nas mãos dele. Meus amados, quando isso aconteceu, Deus não trouxe apenas uma mulher a Adão, mas trouxe também e principalmente a responsabilidade. Deus revela através do profeta Oséias quem foi responsabilizado pela introdução do pecado no mundo. Note que ambos erraram, Adão e Eva, e os dois foram considerados culpados, sendo que quem primeiro desobedeceu foi Eva, depois Adão. No entanto, Deus não considerou a Eva, nem mesmo a ambos, Adão e Eva, mas considerou Adão como responsável, somente ele, o que indica que sobre ele estava a responsabilidade do casal. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Mas eles transgrediram a aliança. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Mas o nosso Deus de amor, meus amados, colocou em Adão e Eva, em cada um de nós, um sentimento que consegue superar todas as dificuldades e intempéries que se apresentam na vida de um casal. Ele colocou o amor. E o amor é suficiente, meus amados, para vencer qualquer obstáculo, para transpor qualquer barreira, mas é um sentimento que precisa ser cultivado. Em todo o tempo, as pressões do mundo conspiram contra o amor e a união.
E muitos casais fracassam em suas jornadas porque permitem o enfraquecimento do amor puro e genuíno dado por Deus. E debilitado o amor, o primeiro personagem que entra em cena é o desamor. E com ele, as mentiras, o adultério, o maltrato e a inevitável sensação de fracasso. Esse, meus amados, é o princípio da destruição da família. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A despeito de toda a boa intenção de um casal, algumas vezes o convívio fica muito difícil. É claro que em sã consciência, meus amados, ninguém se casa para se separar. Mas na prática, problemas sempre ocorrem e é preciso saber lidar com eles. Todo problema tem uma causa e uma solução adequada. Não pense logo em separação, essa deve ser a última opção. E assim mesmo, em alguns casos específicos, como veremos adiante. Separação é a única conta de dividir em que qualquer que seja o resultado é sempre negativo. É um jogo em que não há vencedor, todos são perdedores. Mas, infelizmente, existem situações em que não resta outra alternativa, meus amados. No entanto, qualquer que seja o fator gerador do desentendimento, Jesus já nos apresentou uma explicação bem genérica, que certamente também se aplica a qualquer caso de desavença conjugal. É pela dureza dos nossos corações. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Quando o relacionamento começa a dar errado, normalmente as pessoas se perguntam, onde foi que eu errei? Essa é uma boa pergunta, normalmente originária de quem ainda está buscando salvar a relação. Muitas vezes, o problema está mesmo na origem. Essa união de vocês provém de Deus? Ou provém do seu coração enganoso? Você sabia que muitas vezes é o próprio Senhor quem termina um relacionamento ilegítimo? Analise bem a tua situação. E se você não recorreu ao Senhor no início, recorra agora. Há ainda esperança de salvação para essa relação. Não desista ainda. Não diga que não deu certo. Clame ao Senhor por ajuda e pela misericórdia dele. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Existem vários motivos, meus irmãos, que na prática levam a pensarmos em separação. Por exemplo, ambos ou um dos dois deixou de seguir os caminhos do Senhor. Incorporaram hábitos estranhos, distintos da época do casamento, e insistem em não querer abandonar, em não querer se tratar, se arrepender. Por exemplo, o uso de drogas, o uso de violência, situações que caracterizam a existência, então, de uma pessoa diferente daquela com que casamos. Ou seja, o cônjuge já não é mais o mesmo. Mas o Senhor não abriu muitas exceções. Portanto, precisamos orar, orar e orar. E confiar no Senhor. A priori, só existem duas situações em que Deus permite a separação. Em caso de prostituição, que é o adultério, e em caso de violência doméstica. Condição em que as nossas orações ao Senhor ficam impedidas. O Senhor nos quer coabitando com entendimento e respeito.
E se as orações ficam impedidas, na verdade, nesse caso, quando nos separamos, temos a anuência do Senhor. Porque a agressão, ainda que verbal, viola o segundo grande mandamento do Senhor, que estabelece que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 32, diz assim a palavra de Deus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Depois, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O adultério, meus irmãos, é um ato repugnante, inadmissível para um casal de Deus, porque traz para o seio da família o inimigo das nossas almas, com a sua mentira, a ameaça de doenças, a falsidade e a perdição. A violência doméstica é um absurdo, algo inaceitável, tanto por Deus como pela sociedade. Não é possível que um homem se prevaleça da sua força física para ameaçar ou agredir aquela por quem tem a responsabilidade de cuidar, a quem jurou amor, e agindo dessa forma, contradiz a si mesmo, expondo a sua própria falsidade e covardia. Também não é aceitável que uma mulher agrida ao seu marido. Violência é violência, quer provenha do homem ou da mulher, e deve ser repudiada por todos nós como é pelo Senhor. Não se pode defender homens nem mulheres que se dedicam à agressão. A Bíblia nos ensina que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu sou um pacificador, um pregador da paz, um homem de Deus. Glórias a Deus! E você, meu irmão? E você, minha irmã? Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sempre esperamos que as pessoas mudem para melhor, mas nem sempre é assim. E existem situações em que os relacionamentos se deterioram tanto que já não tem mais solução. Me lembro do meu último casamento, que durou 18 anos. 18 anos na maior normalidade. Até que ela, às escondidas, se rendeu ao espiritismo. Eu ainda tentei salvar o casamento, mas ela estava irredutível, sem querer abrir mão daquela novidade. Então, compreendi que se o espiritismo, que não serve para nada, além de fazer as pessoas se curvarem diante de Satanás, era mais importante que o nosso casamento, é porque o casamento já estava valendo nada de nada. E, na verdade, eu estava diante de um adultério, uma traição da minha confiança, porque tudo foi feito sem o meu conhecimento, e a pessoa que estava comigo já não era mais aquela com quem eu havia casado. E Satanás já estava na nossa casa. E querem saber da verdade? Foi o próprio Deus quem me alcançou, me separou e me converteu integralmente. Glórias a Deus. Deus espera, meus amados, que o marido e a mulher, por ele abençoados, sejam extremamente unidos, inseparáveis, uma só carne. Uma só carne significa uma só cabeça, um só propósito, uma vida em comum, com o mesmo objetivo, unidade de corpos e unidade de espírito. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Por isso deixará o homem
a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Compreendamos, meus irmãos, a palavra de Deus. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Somente o que ele ajuntou. Porque quem é o homem para desfazer o que Deus faz? Não podemos, por exemplo, meus amados, roubar ao irmão, porque Deus concedeu aquele bem a ele, não a nós. Não podemos matar um irmão, porque foi Deus quem concedeu vida a ele. Não podemos adulterar, porque Deus não nos deu aquela pessoa. Mas observe, irmãos, quando a união não provém de Deus e não possui a bênção de Deus, essa é uma forte candidata à separação. Na verdade, nem deveria ter começado essa união. E é uma situação em que é o próprio Deus quem nos separa. O livro de Esdras relata o maior quebrantamento de toda a Bíblia. O povo de Israel, a despeito de toda a lei de Deus e de suas recomendações, havia entrado na terra prometida e se casado com mulheres estrangeiras. Ou seja, mais uma vez desobedeceram a Deus e mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra eles. Consultando as Escrituras, o profeta Esdras descobriu a origem do problema e então convocou uma grande congregação de todo o povo de Israel para o arrependimento. E num grande choro se despediram das suas mulheres e até mesmo dos seus filhos gerados fora da lei de Deus. Livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Glórias a Deus. Observe, irmãos, que eu não estou incentivando a separação de casais de forma alguma. E quem sou eu para fazer isso? Também espero que ninguém saia por aí dizendo que vai se separar porque Deus mandou. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, com a sabedoria de Deus, recomenda a quem tem cônjuge descrente, mas que com ele coabita em paz, que não o deixe, porque um cônjuge santifica o outro. A instrução para os separados ficarem sem se casar foi específica para aquela época, em que estava havendo muito abuso, adultério e prostituição por parte do povo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Deus nos chamou para a paz. Portanto, todos nós temos direito à paz. Busque sempre a paz na tua casa. Mas quando, a despeito dos teus esforços, não houver mais condição
para o convívio harmonioso, não há razão alguma para a violência, para a agressão, para qualquer sentimento de vingança, seja qual for o motivo. E sejamos conscientes, meus amados, de que todo mal que planejarmos contra outro reverterá contra nós mesmos. Fale sempre com o Senhor. E se Ele te confirmar o desenlace, faça-o conforme os ditames da lei. Siga a sua vida em paz e permita o mesmo àquela pessoa com quem você conviveu por todo aquele tempo. Infelizmente, nem tudo na vida é segundo as nossas vontades. Nunca critique o seu cônjuge por não haver dado certo, porque muito embora a responsabilidade seja do homem, a culpa nunca é de um, mas sempre dos dois. Assuma a tua meia-culpa e agradeça a essa pessoa e a Deus pelo tempo em que vocês conseguiram conviver em paz. Não é o fim da vida, tampouco o fim do mundo. Se você recorreu ao Senhor, saiba que Ele está atento a tudo. E, se Ele te mandar se reconciliar, confie nele e se reconcilie. Se não, saiba que certamente Ele irá te conseguir outra companhia. Porque não é do agrado dele que você esteja só ou vivendo debaixo de opressão. Perdoe, meu irmão, se tiver algo para perdoar. Seja humilde. Peça perdão pelos seus erros. E siga o seu caminho. Tome o teu tempo. E depois de curada a ferida, cultive uma relação de amizade com essa pessoa. Procure ajudá-la com sinceridade e honestidade, independentemente, meus amados, de alguns dos dois já haver iniciado um outro relacionamento. Isso é possível, irmãos. Falo por experiência própria e precisa ser feito, principalmente se vocês tiverem frutos do relacionamento, ou seja, filhos. Não podemos pensar só em nós. É preciso pensar neles, principalmente neles, porque eles não têm culpa nenhuma, mas na sua inocência são as maiores vítimas, os mais atingidos pela dureza dos nossos corações. O teu cônjuge, meu amado irmão, minha amada irmã, pode deixar de ser cônjuge algum dia? Eu espero que não, mas isso é um fato lamentável, mas real. Mas os teus filhos nunca vão deixar de ser filhos. Nada de ódio para com o teu ex, para com a tua ex. Nada de rancor, mas apenas amor. Agora, outro tipo de amor. Um amor espiritual. O amor que o Senhor nos recomendou para termos uns para com os outros. Nunca, jamais, em tempo algum, fale mal do teu ex ou da tua ex para outras pessoas, sobretudo para um filho. Mas seja sempre uma luz, um exemplo, uma mostra do grande amor do nosso Deus. E permita que os teus filhos cresçam admirando, se orgulhando e se espelhando na grande pessoa de Deus que você é. Glórias a Deus. Essa pessoa sempre cheia da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias sejam dadas a Ele.